tarde, boa noite, programa gravado. Hoje eu estou com meu grande amigo Marcelo Guterman da Western Asset. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado. Marcelo já teve... Sempre um prazer. Obrigado. Ele já esteve aqui, acho que mais para o meio do ano passado, foi mais ou menos um ano, falando um pouquinho de economia. A gente vai falar um pouquinho mais agora, né? Passado um ano, primeiro semestre de governo novo, como é que está Brasil, o mundo aí. Mas antes eu quero fazer uma pequena propaganda aqui, que ele é um pouco tímido, O livro do meu amigo Marcelo Guterman. Antes de começar, fala um pouquinho do livro. Deixa eu falar o nome para quem só está ouvindo. Marcelo Guterman, Descomplicando o Economês. Tudo o que você sempre quis saber sobre economia e tinha vergonha de perguntar. Fala um pouquinho do livro. Pode fazer uma propagandinha, não tem? Esse livro nasceu um pedido de vários amigos, porque sempre o pessoal perguntando, né, sobre conceitos básicos, né, coisa que você lê no jornal e não entende direito como é que funciona. E eu explicava, até que você não escreve alguma coisa que coloque tudo junto. E aí eu fui escrevendo e acabou nascendo esse livro. Ficou um pouco até maior do que eu imaginava, né? Eu ia falar agora, 400 páginas com várias... E assim, é coisa básica. Acabou ficando até um pouquinho mais técnico do que eu imaginava, porque eu sou engenheiro. Porque a gente é técnico. Exato. Você é engenheiro, pior do que eu que sou economista. Então, pois é, e você não resiste a um gráfico, né? Então... sobre, sei lá, o equilíbrio fiscal, né? Como é que calcula, você despesa menos receita, mas como é que isso evolui no tempo, com base no PIB, com base na inflação, o que é inflação? Eu começo com um capítulo, é o único capítulo de fato que eu tive que pesquisar um pouco, o resto foi um pouco da minha experiência, sobre o dinheiro, o que é o dinheiro, né? História do dinheiro. E é legal. E é bem interessante, né? E, enfim, inflação, os planos econômicos, crises cambiais, o que é o câmbio, né? O que são as moedas, por que o dólar é dominante ou não, distribuição de renda, o índice de Gini, enfim, todos são conceitos que a gente ouve. Cada capítulo já vai explicando. Exatamente, então é um pouco por aí. Depois o último capítulo, a discussão, algumas discussões sobre o papel do Estado, o papel das elites num país, enfim, são uma coisa um pouquinho mais, aí são debates, né? Mais filosóficos, exatamente. Né? E eu tive a felicidade, né, de ter o Alexandre Schwartzman escrevendo o prefácio, muito generoso, muito elogioso, e fica aí, né, para quem quiser. Bem, eu já comprei, vou logo avisando aqui, ainda não comecei a ler, mas não tenho dúvida que é maravilhoso, né? O prefácio do Schwartzman já diz tudo, elogioso porque merece. Nada, só simplesmente por isso, simples assim, você merece. Muito bom. O livro também, só para deixar claro, está nas bancas, não, nas livrarias? Não está nas livrarias, é um livro editado através de uma editora sob demanda, então na Wiclap, UICLAP, e você entra no site, está também na Amazon, né, para quem quiser, na versão Kindle e na versão impressa, você pede lá, vai ser impresso e vai ser entregue. Tá ótimo, perfeito, obrigado. Bem, depois desse merchandising que eu tenho o prazer de fazer, inclusive que merece, vamos falar um pouquinho de economia, meu caro. Já falando aqui de economia, vamos lá. Guterman, como é que tá para você? Primeiro começar do macro, depois a gente vai descendo um pouquinho. Como é que tá para você hoje, mundo e Brasil? A gente começou um ano com pressão inflacionária ainda lá no topo, expectativas não muito boas, a questão da Rússia piorando, o preço do petróleo ninguém sabia para onde ir e tal. Parece, quando a gente vai lendo assim os jornais, que a coisa está um pouco melhor do que se esperava. Queria saber, o que você acha, e 2, o porquê. Vamos lá, começando e vamos conversar. Pois é, eu acho que a sensação da melhora vem da ausência de choques, né? Porque nós tivemos uma sucessão de choques desde 2020, né? Uma sucessão de choques que... Uma chocadeira, né? É impressionante, né? Você vê primeiro a Covid, obviamente, depois a renovação da Covid em 2021 com a Omicron, né? Verdade, bem lembrado. 2022, mesmo com as vacinas, né? As vacinas deram aquela sensação de que acabou, na verdade, mais ou menos, né? Demorou para acabar.
Guerra da... parece já está longe. Exato, mas foi em 2021, né? A guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, desde a guerra da Ucrânia, a gente não tem mais choques, né? Então, aparentemente, está melhor porque efetivamente você entrou numa certa normalidade. Né? Essa é a sensação que a gente tem. E a normalidade quer dizer, tentar trazer para a normalidade políticas fiscais e monetárias ao redor do mundo, né? Porque você teve um baita choque inflacionário pela retomada da economia, né? Da atividade econômica, agravado pela questão da guerra da Ucrânia, e agora os bancos centrais, e o Brasil saiu na frente, tentando trazer para uma certa normalidade cíclica, né? Os velhos ciclos econômicos, vamos tentar trazer isso de volta. E, claro, dado que os choques foram completamente fora de qualquer parâmetro anterior, né? Está quase voltando a Guerra Fria, né? Um negócio Bond, né? Só uma ameaça de guerra nuclear, enfim, nada do outro mundo, né? Você tem muita incerteza sobre o tamanho de política monetária necessária para trazer a inflação de volta. Imaginem, a Alemanha com inflação de 6%. Quer dizer, você imagina um negócio desse? Não tem, a gente não está acostumado, não estava acostumado com isso. Então, por isso fica muita incerteza. O que, enfim, aparentemente o que está acontecendo é que você reentrou nessa questão do ciclo econômico. Os bancos centrais subiram a taxa de juros, você tem uma desaceleração da atividade econômica. Aparentemente não estamos apontando para uma recessão, as casas estão todas elas abandonando esse cenário que era um cenário mais... É verdade, até o FMI, inclusive, tinha um cenário desse, né? E estão abandonando, um por um, estão dizendo, olha, aparentemente a gente não vai entrar se tiver uma recessão rasa. Né? Tá. Mas também as taxas de crescimento não são alvissareiras, né? Não, mas é longe, veja, óbvio, com 5% de taxa de juros nos Estados Unidos não dá para ter um crescimento chinês, né? Obviamente. Ainda mais porque a China está... Também não está. A China é um capítulo à parte, né? Porque você teve a reabertura pós-Covid, foi uma reabertura caótica, né? Porque você estava era o país mais preso às regras e de repente soltou do nada, né? No início do ano passado, e fazia, bom, e aí? O que vai acontecer? O bom é que na China também a notícia que sai, não sei o governo quer que saia, você nunca sabe exatamente o que é, né? E agora está crescendo menos do que se imaginava. Você soltou as amarras e vamos retomar. Parece que não está acontecendo. Então tem muita discussão sobre qual é o novo normal da China. Verdade. Não é mais o 10%, há muito tempo não é, né? Não é, mas será que não vai ser nem 5%? Né? Então essa é a discussão. E isso acaba, digamos, colocando sob suspeita ou incerteza o crescimento global, que a China, a China não vai ser substituído pela Índia, sim, em algum momento, no futuro, quem sabe. Né? E a China, se eu não me engano, tem aquele negócio lá que é meio que o Kinder Ovo do mal, né? Que é aquele setor imobiliário deles lá, né? Pois é, você não sabe. E eles estão com um problemaço, né? Que é o mesmo que a gente tem aqui, que é a questão da demográfica, né? Porque eles cresceram de maneira absurda, que é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil ali na década de 40 até 60, com a migração de pessoas pouco produtivas no campo para empregos mais produtivos nas fábricas. E esse movimento meio que terminou, né? Tá no fim. E aí, para você continuar crescendo desse jeito, você precisa ter ou aumento de produtividade brutal, né? E eles já são produtivos nas fábricas, né? Então, como é que você vai crescer a partir daí? É um puzzle, né? E não está crescendo a população, né? A população está estabilizando, né? Está estabilizando para diminuir. Está estabilizando. Ainda não está diminuindo, né? Mas já está estabilizando. Então, é um problema. Aí, tudo bem, é Vietnã, é Camboja, mas nenhum com o tamanho. A Índia, ok. Só que a Índia tem seus problemas, né? A Índia não é uma ditadura, né? Porque lá você tem o Partido Comunista
determinando exatamente o que vai ser feito. Na Índia não é bem assim. Então, é uma discussão complicada sobre crescimento econômico. Agora, a China já está assim, nos Estados Unidos você estava falando quando eu te cortei, você estava falando dos Estados Unidos também. Mas Estados Unidos, não tem problema. Os Estados Unidos, se crescer 2% ao ano, tá bom. Eles já são ricos, né? E eles, na verdade, têm as peças de 2, 2,5. É isso, né? Não é... O que a gente estava falando é que não é uma recessão global, nossa, vamos capotar, né? Não vai capotar. Porque você tem, por incrível que pareça, ainda os estímulos fiscais que foram dados na época da pandemia, foi muito dinheiro. E o Biden, quando assumiu em 2021, fez um novo estímulo fiscal ainda maior. Então você ainda está colhendo isso, quer dizer, a política monetária é meio que para contrabalançar isso. E, aparentemente, é o que está acontecendo e as economias meio que enxugando, na verdade. Está meio que enxugando. Não é que ela está sendo assim, estava numa situação normal e botou uma política monetária mais contracionista e vai dar uma contração. Não, estava uma mega expansão. Exatamente. Tentando, né? Aí nesse cenário, você acha que o 5,5 é algo que deixa os Estados Unidos assim, naquele negócio do pouso suave? Ou você acha que o 5,5 vai dar um tranco? Aparentemente está caminhando para um soft landing, né? Você está achando que vai para um soft landing mesmo? É um cenário que o pessoal chama de Goldilocks, né? Que é o cachinhos dourados, né? Nem muito frio, nem muito quente, no meio do caminho, aparentemente é o que está apontando. Tá. E para internacional tem uma coisa que é petróleo e Rússia, Ucrânia, né? Como é que você vê ali? Porque o negócio, acho que foi essa semana, né? Drones que sobrevoaram, alguma coisa lá na capital, né? Parece. O corredor de grãos está tendo guerra, né? Ou seja, não tem mais corredor de grãos e tal. Aí preço de petróleo, me parece que veio caindo, agora está subindo. Como é que você vê? Voltou a subir. E aí? Voltou a subir mais por uma ação da Arábia Saudita, né, do que propriamente problema na Rússia. Mas é assim, eu acho que quem disser o que vai acontecer nessa guerra da Ucrânia está mentindo. Porque, na boa, ninguém sabe. Porque o Putin está numa situação em que ele não pode recuar. Né? O recuo dele significa a queda dele. E, ao mesmo tempo, a OTAN está fazendo todo possível, mas assim, não dá para ultrapassar uma certa linha. Então pode demorar anos esse negócio. Daquela história que vai ficando assim, vamos fingir que a gente continua brigando. Isso, e tal, sei lá, pode continuar anos, sem uma definição, tal, e o mundo continua rodando, porque todos aqueles receios, né? O preço do petróleo vai explodir porque vai faltar gás na Europa e tal. Aparentemente, os agentes econômicos se arranjaram, né? Então, a não ser que aconteça uma coisa completamente fora de qualquer parâmetro, sei lá, a detonação de uma arma nuclear, alguma coisa muito fora, você pode continuar com essas escaramuças durante anos e o mundo continua rodando. Você falou uma coisa agora que me ocorreu aqui, que de repente é o seguinte, né? A gente, com tudo que a gente falou, Rússia incluso, né? Tivemos uma inflação mais alta que levou os preços para outro patamar. Esse patamar o patamar absorveu essas crises, né? Isso. De falta de... Agora é um preço mais alto, o que era normalmente $80 virou 90, e agora o novo patamar é 90. Por quê? Porque tem essa condição de restrição que a gente tem, com menos grão, com menos isso, com menos aquilo. Talvez seja isso mesmo que você falou, o sistema já se ajustou, né? Se ajusta e pronto, é isso. Mais ou menos isso, né? Aí nesse cenário todo, Brasil, né? Brasil, nosso gigante aqui do Atlântico Sul, né? Como é que você está vendo o Brasil? Eu me lembro que no meio do ano passado, quando a gente falou, não só você, todos, eu chamei alguns amigos aqui que militam na economia, né? Em assets e bancos e tal, e basicamente o cenário era bem assim, era um processo, tudo que a gente já falou aqui, e o Brasil como um processo eleitoral que eu não chamo nem de polarizado, era um processo de briga, né? Era um processo de estapeamento, né? Sim. E tal. E aí, obviamente, não tinha como desenhar um cenário bacana com um mundo desse jeito, o Brasil nessa polarização, e que ninguém discutia programa, né? Porque eram dois candidatos que fizeram questão de não falar o que iam fazer. Essa foi a verdade. Eu acho que não, pode ficar, né? E tal. Eu vou falar mal do outro, se o pessoal acreditar que ele é pior do que eu venço. É mais ou menos essa a tática.
mas a coisa está desanuviando. Você concorda? A gente sempre pode enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? Sim. Assim, logo depois das eleições, né? Enfim, o Lula tem um histórico positivo, o pessoal se lembra lá do primeiro mandato dele, teve alguns problemas no segundo mandato, mas de alguma maneira ele sempre teve essa imagem de pragmático, né? É um sujeito que não vai... ele pode falar tal, mas na hora de fazer ele vai fazer a coisa mais ou menos certa, né? Não vai extrapolar, como foi o governo Dilma. Então, essa visão ela meio que permeou, digamos assim, a eleição, né? Vários analistas, vários economistas famosos apoiaram, né, a candidatura dele com essa visão, apesar de todo o discurso. Quando chegou novembro, teve o patrocínio da PEC da gastança, né, que chegou a PEC da gastança. Vão aí, sei lá, 150 bi para o ano que vem, e aí azedou, né, porque fala assim, bom, peraí, aquele cara pragmático, na verdade, ele estava prometendo gastar e vai gastar mesmo, né? Caramba, pô, e aí piorou prêmio de risco, piorou juros, piorou tudo, né? Então, é verdade, novembro, dezembro foram meses de expectativas ruins. Muito, muito ruim, né? E aí você entra no novo governo com expectativa ruim. E o que acontece? Acontece o arcabouço fiscal, em março, né? O Haddad chega com uma regra de teto de gastos, mas não chama de teto de gastos, porque é um teto de gastos, né? Só que é um teto retrátil. Porque é um teto retrátil, é um limite de gastos, né? O termo teto de gastos, ele ficou desgastado, né, por conta da rigidez, né? Assim, não, você só pode subir de acordo com a inflação. O que fez o Haddad, muito espertamente, falou assim, não, vai crescer de acordo com a receita. Então tem um teto. Só que é um teto que se move mais do que a inflação, ou pode se mover mais do que a inflação. Porque também se a receita crescer menos do que a inflação, você vai crescer menos ainda do que o antigo teto. Por isso que ele eu acho ruim, porque ele é pró-cíclico, né? O teto de gastos era anticíclico. Se você tem uma recessão com uma inflação mais baixa, você consegue crescer a tua despesa, né? Porque ela é reajustada pela inflação. No caso do novo teto de gastos, que não é teto de gastos, você, quando tem uma recessão, você é obrigado a diminuir as suas despesas. Quando a receita cai, a receita do governo tudo bem que tem um piso, 0,6 e tal, beleza, 0,6 no mínimo você vai crescer. Mas ela é procíclica. Mas de qualquer maneira é uma regra de limite de despesas. O que dá a questão da PEC da gastança, opa! Exatamente, veio uma regra. Né? Veio uma regra. Por mais que seja frouxa tal, ela existe. Né? Coisa que não estava no radar. Aliás, eu li uma coisa, só vou te cortar, mas que eu achei muito bom. Alguém falou, então, com todos os defeitos, é a primeira vez que um governo do PT faz uma regra de orçamento. Faz uma regra. Existia, veja, quando o Lula, no primeiro mandato, respeitou, digamos, a produção de superávites primários, que era um dos pés do tripé, né, macroeconômico, produção de superávit primário, tinha uma regra, só que é uma regra não escrita. E ele sempre disse que o discurso dele é que ele não ligava para isso. Fazia, mas não dizia que fazia. Então, mas ele efetivamente respeitava isso. Sim. Mas era fácil de respeitar, porque as receitas estavam crescendo, eu mostro esse gráfico numa apresentação, crescendo a 4,5% ao ano, real, né? E aí você conseguia crescer suas despesas a 5% real ao ano. Mole. Porque as receitas... Administrar, né, com dinheiro era fácil. Muito fácil, né? Você estava no super ciclo de commodities, então estava tudo bem, né? E ele produziu superávites primários. Tanto que os superávites primários começam a cair já depois da grande crise financeira, final de 2009, 2010, e na reversão do panorama global, a Dilma começa a ter dificuldades. Tanto que ela tem que pedalar em 2014 para mostrar superávit primário, porque sumiu, né? Era uma regra não escrita, mas era uma regra. Então ele pode falar, não, as pessoas podem falar, não, porque ele nunca respeitou regra. Ele respeitou.
Sim. Porque ele poderia... Sim. O Palocci, ele queria aumentar, porque tinha espaço. Ele queria aumentar o superávit primário para realmente diminuir a relação dívida-PIB e diminuir o risco país, diminuir o prêmio de risco na curva de juros. Nós estaríamos em outra situação hoje. Sim. Mas não aconteceu, de qualquer maneira ele respeitou. E ele caiu também, né? Na sequência. Pois é. Agora, o Haddad apresenta uma regra muito criticada. Você precisa ter, para produzir o superávit primário que ele aponta, você precisa ter aumento de receita. A gente já vai começar, já vai discutir sobre isso. Mas é uma regra. E aí o pessoal olha e fala assim, tudo bem, pelo menos a dívida PIB não é explosiva. Eu esperava um negócio explosivo, não veio um negócio explosivo. Ela é suficiente? Não é, está longe de ser suficiente, porque suficiente significa eu apontar por uma redução da relação dívida-PIB no futuro, porque é muito alta. Né? A gente é 20 pontos percentuais acima da média dos emergentes, e com o nosso nível de taxa de juros real é muito alto. Né? Para você carregar essa dívida é muita grana que você gasta. Então você precisa ter uma menor relação dívida-PIB. Esse plano é suficiente? Não. Mas pelo que você estava esperando, é melhor. Então, é o copo meio cheio e meio vazio. Como a situação lá fora deu uma acalmada, o mercado foi levado a olhar o copo meio cheio. Né? Pelo menos até o momento. A gente não sabe como isso vai, ao longo dos próximos trimestres, evoluir. Porque você sabe como é o mercado financeiro. Você não está olhando para o negócio e daqui a pouco você está. Então, não está produzindo superávit primário, mas tudo bem, eu não estou olhando para isso. Pô, mas caramba, não está produzindo superávit primário, como se isso fosse uma novidade, né? Daqui a pouco, nossa, mas não está produzindo superávit, as contas estão piorando? Estão piorando, porque essa regra não é suficiente. E daqui a pouco o mercado vai começar a olhar para isso. Não sei quando. Pode ser mês que vem, pode ser daqui a um ano, a gente não sabe. Depende só de como é que vai estar a temperatura. Exatamente. Se uma coisa meio ruim acontecendo, eu começo a procurar. Caramba! Peraí. É verdade, não tá. Tá, qual a novidade? Não tá mesmo, porque essa regra não é suficiente. O governo está contando com algumas receitas extraordinárias, né, para fuxar o buraco. Há anos já que os governos brasileiros estão, sempre com as receitinhas extraordinárias. Né? Aí hoje saiu um artigo interessante no Brasil Journal, justamente do Marcos Mendes e do Marcos Lisboa, falando sobre essas tais receitas que o governo diz que vai haver, né, o CARF, ICMS, mas você vai cavocando, não tem muita coisa. Né? A gente não sabe de onde vai sair de fato. Quer dizer, também não existe nenhum esforço para racionalização da despesa. Né? Então, não se fala sobre... O governo do PT é isso. Vamos buscar receita, porque isso deixaram claro desde a zero não dá para dizer que enganaram ninguém. Né? Não. Nós somos um governo que vai gastar, que vai resgatar a dívida social brasileira. Ponto. Ninguém pode nada contra resgatar a dívida social brasileira. Tem diferentes maneiras de fazer. Exato. Né? Gastar e jogar dinheiro para helicóptero não necessariamente. Isso podemos aqui discutir horas, enfim. Mas o fato é esse. Eles não vão olhar para a despesa, eles vão olhar para a receita, tentar olhar para a receita. Não se está olhando muito isso. Tem a discussão sobre a reforma tributária, que um pouco mistura, né, as coisas, né, que é uma coisa de mais longo prazo, mas que... Né, enfim, o fato é que em algum momento vai ter que se discutir. Né, assim, da onde vem essa receita? Não me espantaria se começasse a falar de novo de CPMF. Nossa, é mesmo? Que é a coisa fácil, né? Não, o CPMF é aquele negócio que parece estar sempre na manga ali, né? Todo governo ali, tanto é que no governo do Bolsonaro teve até o Marcos Siqueira caiu por causa disso, né? Não, pode ter. Vamos lá, o governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes, nunca comprou essa reforma tributária que foi aprovada. O que ele queria era uma CPMF que substituísse o imposto, o recolhimento sobre folha de pagamento. Era sempre, tanto que ele traz o Marco Sintra, a zero de jogo. O Marco Sintra é o cara do imposto único. Ele é o ideólogo do imposto único.
Ele traz o Marco Sintra justamente para pensar uma forma de implementar esse negócio. Ele nunca pensou nessa reforma tributária que foi aprovada do IVA e tal. Já o governo, na verdade, já o Haddad, ele pensou nessa reforma tributária, tanto que ele traz quem? O Bernardo Api, que é o cara, é o pai intelectual desse projeto. Então, a reforma tributária do Haddad é essa que foi aprovada, que é melhor, muito melhor. Não tem CPMF em discussão. Sim, não nem dá. Mas é o bolso mais fácil, porque o resto é bem mais complicado. Então, não sei. Eu não me espantaria se começassem a discutir esse. Ainda que justiça seja feita. A CPMF, ela começou no governo do FHC, lá no Ministério que era para a saúde. Segundo governo, né? Era IPMF para a saúde. Para a saúde. Sempre assim, né? Sempre uma causa bonita, né? Uma causa isso, não, vamos para a saúde e tal. E terminou no governo Lula, contra a vontade do governo Lula, 2007. Foi uma barbeiragem no legislativo. Exatamente, né? Terminou. Né? Naquela época dava para terminar, porque estava voando baixo, né? Tinha receita e tal. Então, assim, o governo Lula nunca trouxe esse assunto à tona. Foi feito no governo FHC, terminou no governo Lula. Bolsonaro tentou, Guedes tentou, não conseguiu. E ninguém fala no governo Lula. Mas é o bolso mais fácil. Com certeza. Não, com certeza. Agora, nesse ponto, então, até vou fazer uma provocação. E essa reforma tributária com o IVA mais caro do mundo, hein? O que você acha disso, hein? O IVA mais caro do mundo, ele é a tradução de uma carga tributária extremamente alta para um país emergente que incide basicamente sobre consumo. Nós temos um imposto de renda muito baixo e um imposto sobre consumo muito alto. Então, na hora que você traduz isso, ele se torna o IVA mais alto do mundo. Ele é só a explicitação. Né? Bom, isso sem contar as expressões. Mesmo que você não tivesse exceções, já seria um IVA muito alto. Porque você está juntando vários impostos, todo mundo paga imposto sem saber, agora vai ficar sabendo. Eu diria que esse é um grande mérito dessa reforma. É explicitar para o povo quanto você está pagando de imposto. Porque ninguém sabe. Por isso está tudo escondido. Não, por isso que veio a tal da alíquota da seletiva e a alíquota zero, né? Exato. Para esse aqui, claro que você paga muito imposto para comida, né? Não, então te bota zero aí, vai. Exatamente, porque hoje a comida vai ficar mais barata. Porque hoje paga. Está lá embutido. Lá no IPI, né? Ninguém está vendo. Isso mesmo. Agora vai ficar mais barata. Aí você tem que tributar alguma coisa, porque vão jogar pedra no Congresso, pô, estão tributando a comida muito. Tem que substituir. Tem que substituir. Tá. Agora, você falou que o imposto de renda é baixo, mas assim, o problema do Brasil, acho que a discussão não é nem que é alto nem baixo, o problema é que não tem contrapartida, né? Bom, mas isso é uma outra discussão. É o serviço do Estado, isso é uma outra discussão. A questão é, na distribuição da arrecadação, o imposto de renda no Brasil é mais baixo, proporcionalmente ao total arrecadado, do que em outros países que têm IVAs mais baixos. Tá. Então é só uma questão de distribuição da carga tributária. Sempre foi assim. Você prefere tributar o consumo, porque é um imposto indireto, ninguém está vendo o que está sendo pago, é mais fácil tributar, do que o imposto de renda que sai do bolso das pessoas. Né? E no Brasil isso é muito cruel, né? Porque como a renda é baixa, não adianta assim, eu vou aumentar a alíquota máxima para 35%, para 40%. O tanto que você vai arrecadar mais é baixo, porque a pirâmide é tão estreita em cima que você não é aí que você vai conseguir. Você tem que aumentar o imposto de renda sobre as camadas mais baixas. A tua faixa de isenção ela é muito grande, perto da renda média da população. Esse é o cruel da coisa. As pessoas não têm noção, não. O Brasil é um país pobre. É um país pobre, né? A gente já viu tanta gente de carro. Não, tudo bem, tem muita gente rica. Exato, porque tem muita gente. A gente tem rico,
a gente proporcionalmente tem pouco rico, mas esse rico é padrão mundial, né? Padrão europeu, né? A gente tem rico de padrão europeu. E a população é grande, né? Você pega uma cidade como São Paulo, só na cidade tem 11 milhões de habitantes. Quantos ricos tem? Que tenha, sei lá, 1 milhão, 500 mil. 500 mil é muita gente. É muita gente. Então você pode ver um monte de... Alguns Porsche aí na rua, acha que para cada Porsche desse tem um monte de gente que anda de ônibus. Que anda de ônibus, entendeu? Então isso é que é a verdade. Agora, vem cá, vamos falar um pouquinho então agora de daqui para frente. Tivemos taxa de juros, quarta-feira, baixamos 0,5% na Selic. E aí, você acha que agora vem um período de descompressão de taxa de juros e isso tende a fazer o Brasil começar a andar melhor? Como é que você está vendo agora de hoje para o final de ano aí? Na verdade, para os próximos meses, já extrapolando o final de ano, né? Vai pegar 12 anos para frente aí, né? Começou o ciclo, né? O Brasil, é assim, uma parte desse otimismo dos investidores, saiu até reportagem na Economist, a gente até brincou, né? A reportagem Economist é o pico, né? Daqui para frente é só ladeira abaixo, né? Enfim, é só uma piada. Uma parte importante desse otimismo é o papel do Banco Central. É o fato do Banco Central ser autônomo, né, ser independente e ter implementado uma política monetária. Você pode discutir se atrasou, se não devia ter baixado para 2 e tal, não importa. O importa é se você comparar com outros bancos, porque sempre é comparativo, né? O investidor global ele está comparando sempre. Comparando com outros bancos centrais, o Banco Central brasileiro se saiu muito bem. Né? Começou antes o ciclo, fez um ciclo bastante grande, ficou parado em 3,75 com uma taxa altíssima, real, né? Tá um ano, né? É um negócio, um ano, exatamente, porque a última vez que ele levou foi em agosto do ano passado. Né? Então foi um ano. E a gente nunca tinha ficado um ano parado, né? Com uma taxa de juros parada durante tanto tempo. E começou, e aí ficou a discussão, não devia ser 25, 50, com esse nível de taxa de juros, olha, tanto faz ser 25, 50. O que importa, que eu acho que foi importante, foi eles terem sinalizado que os próximos passos serão em 50, que pode até aumentar, eles podem mudar de ideia no caminho e tal, mas eles sinalizam um afrouxamento monetário lento, né? O que faz sentido na medida em que a inflação ela caiu, mas não está ainda na meta, você tem as expectativas lá na frente ainda acima da meta, então faz sentido. E um outro ponto importante, isso eu acho que foi pouco, se chamou pouco atenção para isso, foi a manutenção da meta de inflação em 3%. Verdade, falou-se pouco mesmo, concordo com você. Pelo governo Lula. Passou para contínua, mas é até melhor talvez. Então, a contínua é um detalhe até pouco relevante, eu já explico. Se tinha alguma coisa que o governo Lula podia fazer sozinho, não depende do Congresso, não depende do Banco Central, não depende de ninguém. É o CMN onde o governo é a maioria. O Lula definir a meta de inflação é o Lula. Lá atrás, em 2006, 2007, quando a inflação estava caindo, chegou a rodar abaixo de 4% em determinado momento, o Palocci tinha essa visão, que é o momento da gente tentar reduzir para 3%, porque 3% é meio que a meta de países emergentes como a gente, Chile, México, Colômbia, tudo 3%. Então seria o caso da gente caminhar numa convergência para 3% também. Era o Mantega, né, porque o Palocci já tinha caído, o Mantega, o Bernardo e o presidente do Banco Central era o Meirelles. E o Lula falou, não, vamos manter em 4,5%. Então ele meio que abortou esse processo, que era um processo para ter acontecido naquela época, para 3%. Agora, ele não voltou para 4, 4,5, que seria de se esperar, porque ele foi tão vocal, né, contra o Banco Central, contra a inflação, que ele não fez esse movimento. O Roberto Campos conversou com o Haddad certamente conversou com o Lula, e ele não fez esse movimento. Isso é muito importante, porque isso mostra que, mesmo numa decisão que só depende dele, só depende do Lula, não é que é o Banco Central que está decidindo, não é que ele precisa passar uma lei no Congresso, só dependia dele. Ele não tomou a decisão
errada, que seria uma decisão errada na minha opinião. Né? Você concordo. desancoraria as expectativas mais longas, você fala assim, tudo bem, 4,5%. Primeiro, 4,5% é uma inflação muito alta. A gente não, né? E depois, assim, 4,5% é para dar... E aí o Banco Central larga a mão e aí a gente viu isso na época do Tombini. Então, ele tomou a decisão certa. E foi só ele. Então, foi uma sinalização importante sobre o pragmatismo desse governo. Né? Você pode ter um discurso, você pode falar, abrir a torneirinha de asneira e começar a falar e tal. Na hora da decisão, foi uma decisão ortodoxa. Né? E a decisão do Banco Central que fez que tomou essa, né, no Copom, né, que tomou essa decisão de baixar em meio, se você notar, o Roberto Campos votou, né, foi o voto de Minerva, né, votou a favor do meio e sinalizou mais 0,5% nas próximas reuniões com unanimidade. Ou seja, Galípolo e o outro diretor, que em tese são ortodoxos, né, e são mesmo, né, pelo menos o Galípolo é heterodoxo, perdão, votou a favor de uma distensão lenta, unanimemente a favor de uma distensão lenta. Não tinha reparado isso, verdade. Pois é. Bom ponto esse. Portanto, você tem uma construção aqui na parte monetária bastante ortodoxa. Apesar de você ter, sei lá, diretores, a não ser que depois, quando for em maioria, né, o Galípolo chega lá e fala assim, não, agora... Mas eu acho que tem um ponto, porque tirou o discurso. Tirou o discurso de que foi pouco. Não, tanto não foi que eu estou sinalizando que os próximos vão ser de meio. Senão... Exato. Então, assim, e foi unânime. Tirou o discurso. Né? Então, assim, você tem nessa parte monetária alguma coisa que está funcionando na direção certa. E isso ajuda muito. Né? Você, de fato, ancora, de alguma maneira, as expectativas de inflação. Claro, nós estamos num governo que já fez muita bobagem no passado, pode fazer no futuro e, enfim, ainda que o governo anterior também bombardeou o teto de gastos se não houvesse amanhã. Então, assim, não é este governo, é qualquer governo, né? Na verdade, o governo anterior foi o primeiro governo que eu me lembro dito de direita, que se assumia como direita, que fez um monte de intervenção na economia. E o governo que diz que é de esquerda está fazendo uma coisa. O Brasil é assim, né? Não tem muita definição ideológica, né? Cada um vai buscar o seu interesse. Então, assim, por isso que eu acho que o mercado meio que deu uma... Bom, aparentemente nós estamos numa certa normalidade, né? Tá tudo certo? Não. A questão fiscal está em aberto. A gente precisa ter... Ninguém sabe como vai se atingir equilíbrio fiscal com esse arcabouço. Isso precisa ser resolvido. Mas a parte monetária parece ok. Mas você falou uma coisa aí que eu acho que de repente acende assim. Já que houve pragmatismo no monetário, se necessário, deve haver pragmatismo no fiscal. Pode ser. Ou a falta de pragmatismo no fiscal vai contaminar a parte monetária, vai saber. Por isso, essa incerteza, por isso que você ainda tem, sei lá, você pega a inflação para 2026, 2027 lá no Focus, está 3,5, não está 3. Porque se você tivesse um negócio absolutamente ortodoxo, estaria 3. Sim, vai dar uma margenzinha. Então você tem um prêmio pela incerteza, mas é 3,5, né? Não é 5, né? Tá certo? Não, você tem um ponto, é 3,5 e a gente veio de um patamar muito alto. Muito alto. Assim, vamos pensar também, né? A gente vem sofrendo desde 2020, né? Só notícia ruim, né? Porque o negócio do cara tá na praia só levando caixote, né? Quando começa a desanuviar, ser humano também também quer... Deixa eu curtir aqui. Deixa eu curtir um pouquinho, vai. Vamos tentar ver um pouco o copo. Vamos ver o copo cheio um pouquinho, vai. Porque, não aguento mais, só tem notícia ruim, né? Então acho que tem um pouco disso. Pensando agora aqui os próximos 12 meses, por exemplo, só para a gente terminar aqui, fechar, que a gente está chegando aqui, estourando o nosso tempo, como é que você vê os próximos daqui 12 meses ou 18 meses para frente, né, até final de 24? O que você vê de economia brasileira? Nós estamos... Até onde dá para ver. Exato.
eu acho que a grande discussão para os próximos trimestres vai ser essa questão fiscal. Né? Porque acho que o monetário está bem cuidadinho. Eu acho que o monetário não tem muita... A Selic vai ali para uns 9, né? Aí depende de como vai estar a economia, pode ser um pouco menos, um pouco mais. Mas se eu for pensar 4 de inflação com 9 taxa de juros, é nosso R$5. É nosso R$5, R$4,5. É isso aí. Isso né? é Brasil. Por aí. 4,5, 5, 4 a 6 reais. Eu acho que aquele 6,5, né? Que no Temer, depois foi até 4,5, né? Eu acho que é difícil porque você tinha o teto de gasto, não tinha a questão fiscal. A inflação no mundo era muito mais baixa, então, de fato, me parece que um dígito alto é um novo normal, será o novo normal do Brasil. Isso eu acho que não tem muito susto. A questão fiscal é o que vai pegar. E aí vai depender da resposta do governo, o que o governo vai fazer efetivamente. E disso vai depender a gente continuar nesse ciclo virtuoso ou desandar. Então, assim, o virtuoso, quem sabe chegamos aí, mais um degrauzinho. Putz, então, você tem o tal do rate, né? Inclusive, é engraçado, a Fitch, na verdade, assim, a gente teve um downgrade, porque não era nem para ter tido o downgrade para duplo B-, porque o downgrade veio por conta da pandemia, né? Então, na verdade, foi uma volta a um nível que você não devia nem ter saído, tanto que a Moody's não fez downgrade. Né? A Moody's está no duplo B, que ela é mais lenta ela não fez. Quem fez foi o S&P, que agora deu positivo, provavelmente vai fazer um upgrade também, e a Fitch. A Fitch voltou, né, com... aí você tem um estudo da política monetária, pragmatismo do governo e tal, acho que dá para voltar. Né? E a S&P eu acho que vai voltar também. Agora, para ir para o duplo B+, aí tem que camelar. Aí é bem mais difícil, porque já é antessala do investment grade, né? E você precisa mostrar que você vai atingir um equilíbrio fiscal. Não está claro isso. E eu acho que essa é a discussão dos próximos 12 a 18 meses. Tá certo. Ou seja, para passar a primeira divisão dá mais trabalho. Muito mais. Tá certo, meu amigo Guter. Infelizmente está na hora, temos que finalizar. Adorei o papo, foi ótimo, meu cara. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre que for necessário. Gente, mais um episódio com meu amigo Marcelo Guterman da Western Asset, autor de mais um livro, para quem está aqui no YouTube, né? Descomplicando o Economês. Guterman, obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.